Então, qual é a mente do filho pródigo? É uma mente mercantil. É uma mente de alguém que não conhece a Deus, que não sabe quem é Deus. E pensar, ele pode até me receber de volta, mas sob condições. E eu sei que alguém vai falar, mas e Deus não impõe condições? Nenhuma condição. Absolutamente nenhuma condição. Basta ler 1 Coríntios 13. Ali quando Paulo fala dos atributos do amor. O amor que não que tudo sofre, né? Tudo sofre. Ele sofre a injustiça que o homem comete contra ele. É um amor que não se exaspera, não se ressente do mal, tudo suporta. Deus é amor, então é só você, é muito simples. Agora, é a religiosidade ou a religião humana que fica impondo essas questões. Então, quando o filho volta para casa, o filho tem decorado a oração: olha, se o senhor me receber como empregado, já está de bom tamanho. E o pior é que o pai não deixa o filho se explicar. Não tem nada a ser explicado, não tem nada a ser perdoado, porque só pode perdoar alguém que está ofendido. Mas a Bíblia fala que Deus nos perdoa, sim, mas é apenas uma linguagem humana, porque é tão difícil falar daquilo que nós não compreendemos, porque nós é que somos vingativos, e somos nós que temos profunda dificuldade de perdoar o outro. Na verdade, o ato do perdão, por mais belo que seja, a ideia do ato de perdoar, parece uma coisa bonita, mas é rudimentar. A ideia de perdão é a ideia de alguém que fala assim: olha, você me fez o mal, eu me ofendi, mas vou te dar uma chance. Diferentemente daquele que não pode ser ofendido, porque ele conhece o homem, ele criou o homem. E antes de o homem ser criado, e antes do homem mesmo cair, o fato é que o Cordeiro de Deus já havia sido imolado, né? Então não tem nada. Agora, isso não significa, tomem cuidado, que essa ideia verdadeira sobre Deus, cuidado para não nos levar para uma vida, né, de libertinagem, de achar, não, está tudo feito. Então, talvez a pessoa perguntou assim: olha, se Deus é esse Deus mesmo que se apresenta, é Deus de amor, então nós não precisamos mais nem de orar, precisamos mais de fazer o bem. Falar, então você orava e fazia o bem, era para quê? Era para ser salvo, né? É um jogo, né? Você não é capaz de amar a Deus porque Ele te amou, de ser constrangido por tão grande amor. Falar, puxa, eu não tenho opção senão amá-lo, porque é um amor tão libertador, o amor de Deus, que quando eu conheço esse amor, agora eu me entrego plenamente à vontade dEle, a serviço dEle, ao reino dEle, porque nós somos atraídos pelo amor, nós somos ganhos pelo amor, nós somos salvos pelo amor. Temos que ganhar essa ideia. Então, quando a Bíblia fala sobre a ira de Deus, nós vamos perceber que a ira de Deus pode ser entendida que Deus, sendo Ele todo amor e puro amor, Ele permite que os homens se afastem dEle, porque eu não permitiria, sou honesto com vocês. Se eu tivesse o poder que Deus tem, eu não deixaria vocês se afastarem de mim. Eu os obrigaria, pelo meu poder, a ser aquilo que eu quero que vocês sejam. Tiraria a liberdade de vocês. Nós fazemos isso em pequena escala, até com amizades. Pessoas que têm uma amizade e o amigo não pode fazer nada que contrarie o amigo, porque senão fica com raiva do amigo, porque o amigo não faz o que eu quero que ele faça. O amigo não pode dar uma festa e não chamar o amigo, porque o amigo tem que é obrigado a chamar o outro amigo para a festa. Eu não sou obrigado a chamar ninguém, mas não sou obrigado.
E não é porque eu não te chamei que eu gosto menos de você, é porque foi outra situação, foram outras pessoas, foi outro contexto. Sabe uma bobagem tão grande, não é? Então, de todo modo, a ira de Deus é Deus deixando o homem seguir o seu próprio caminho, mesmo sabendo Deus que esse caminho é um caminho de dor, é um caminho de morte, mas porque Deus nos fez livres, então Ele nos ama tanto, que Ele fala: olha, mas você vai sofrer. Esse sofrimento próprio das suas escolhas e dos seus caminhos é o que a Bíblia chama de juízo de Deus. Não é Deus ativamente chicoteando o pecador porque ele cometeu um erro, mas é o homem colhendo o fruto das suas ações, das suas decisões, e Deus, podendo impedir que soframos, não impede. Ele não impede. Só que ele tem um plano, porque nós nos desviamos dentro de um eixo temporal. Então, tudo que nós podemos fazer é uma previsão do que podemos fazer dentro do tempo. Mas Deus tem um plano eterno, de que no final Ele atrairá todos para si. Ou seja, para Deus ter uma vontade absoluta, não precisa negar a nós vontade relativa. Vocês entendem? Porque tem uns que pensam, para Deus ter vontade, Ele tem que impedir que nós tenhamos vontade. Para Deus ser soberano, nós não podemos ter vontade alguma, decisão nenhuma. Aí seríamos um tanto de fantoches na mão de Deus, tanto de autômatos na mão de Deus, não é? Mas como a vontade de Deus é absoluta e eterna, Ele vai vencer a nossa vontade. Ele vai vencer. Todas as vontades se renderão à vontade dEle, mas com muita dor e com muito sofrimento. Agora, com muita dor e com muito sofrimento, não é que Deus preferiu o caminho da dor ao invés de outro tipo de caminho. É porque não há crescimento sem dor. Não há amadurecimento sem dor. O sofrimento é que possibilita que nós vejamos e reconheçamos quem somos. A nossa arrogância, a nossa presunção contra Deus, contra os nossos irmãos, contra o mundo, é falta de crescimento, é ilusão, é juventude, não é? Me recordo que a minha filha, não sei se foi a Michele ou foi a Ellie, foi uma das duas, mas começou a reclamar na infância, ainda era bem criança, de muitas dores, né? Nos braços, nas pernas. Foi a Michele, né? Sentia dores e tal, e foi nos preocupando, tomava um remédio e tal, ia no médico, no outro, e fazia exame, não dava nada, não tinha nada, mas a dor não passava. Geralmente de noite, mas a gente orava, né? Expulsava a dor, espírito de enfermidade, fazia tudo o que era possível fazer, nada, até que um dia um médico, um senhor, já bem vivido, bem experiente, falou: "Ô pai, não se preocupe não, esta é a dor do crescimento, é a dor do crescimento." Então não acontece com todos, mas os ossos vão crescendo, vão se esticando, os tendões, os nervos vão se acomodando aí isso gera dor. Às vezes nem todos sentem, mas existe a chamada dor do crescimento. E ela cresceu bastante, por sinal. Ela tem 1,90 m
98, é por aí, a bichona é grande de verdade. Então, assim, é que o sofrimento, ele amadurece. Eu fico imaginando o filho pródigo, né? Quando ele voltou, quão maduro ele não estava. Eu até acredito que a saída do filho pródigo era algo totalmente necessário. A gente não entende isso, não é vontade caprichosa de Deus, porque os teólogos e a teologia são horríveis. Eles dizem, não, o pecado era a vontade de Deus. Eles entendem como uma coisa caprichosa, um Deus arquiteto que tem uma prancheta e fica traçando, é por aqui, é por ali. Mas não, é porque a vida humana, a existência humana é orgânica. Não há salvação real, orgânica, da alma, do coração, do espírito, da mente, das vontades, das emoções, do ser, se não houver um profundo quebrantamento interior. Eu dizia para os irmãos antes de nós entrarmos aqui no local hoje, salvação nem se ganha nem se perde, salvação se experimenta, se vive.